Olá, nós somos o grupo 3, formado pelos alunos Ana Luísa, Berenice, Fernanda, Júlia, Rafaela e Túlio. Vamos falar sobre a fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença hereditária do metabolismo das proteínas, de transmissão autossômica recessiva, que se caracteriza por uma hiperfenilalanemia, referindo-se a um fenótipo no qual existe um aumento persistente da concentração plasmática de fenilalanina causada por defeitos na hidroxilação hepática deste aminoácido. Na ausência ou deficiência da ação da enzima fenilalanina hidroxilase, o organismo não consegue metabolizar a fenilalanina, ocasionando o acúmulo desse aminoácido no sangue e em outros líquidos corporais. Este excesso de fenilalanina no sangue é tóxico, lesando o sistema nervoso central e causando retardo mental progressivo e irreversível. A genética da doença. A fenilcetonúria vem das doenças genéticas caracterizadas pela presença de alterações no DNA, que levam a uma falha no funcionamento do organismo. Elas podem ser hereditárias, neste caso, serão transmitidas de geração em geração. As doenças hereditárias, elas podem ser causadas por mutações em um único gene, denominadas de monogênicas ou mendelianas. Podem também ser causadas pela combinação de múltiplos fatores ambientais e mutações em vários genes, geralmente localizadas em diferentes cromossomos. A fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Sendo assim, ela pode atingir homens e mulheres na mesma proporção. A doença ela é induzida pelo gene recessivo originado do cruzamento dos pais do indivíduo que possui a doença. Vamos entender um pouco melhor aqui a situação. Tem um casal, é a Maria e o Carlos. Eles decidem ter um filho, só que a Maria e o Carlos são indivíduos heterozigotos, ou seja, eles possuem o gene recessivo para a fenilcetonúria, que aqui a gente vai chamar de azinho, e um dominante, que não tem nada a ver com a fenilcetonúria, que a gente vai chamar de azão. Sendo assim, eles são portadores da doença, mas eles não são afetados por ela. Bom, eles tiveram um filho e esse filho acabou saindo azinho, que é um indivíduo homozigoto recessivo, afetado pela doença. Mas esse casal ele tinha 50% de chance de ter um filho azinho, assim como eles, 25% de ser um filho azão, que não tem nada, e 25% de chance de ser azinho, que foi o que aconteceu. Bom, agora a criança tem fenilcetonúria, e agora o que fazer? Primeiramente, o diagnóstico. Bom, a fenilcetonúria, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento é basicamente evitar a manifestação da doença desde que instituído precocemente. O teste do pezinho é muito famoso, todo mundo conhece. É um exame rápido que gotinhas de sangue do calcanhar do bebê são coletadas e tem a finalidade de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas que podem levar a deficiência intelectual ou causar prejuízos à qualidade de vida. E para que seja possível essa prevenção, a coleta deve ser efetuada entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê, ou seja, bem cedo. Os sintomas da fenilcetonúria, caso o teste não seja feito, e a criança não tenha o diagnóstico, alguns sintomas vão aparecer. E no desenvolvimento, os sintomas são atraso do desenvolvimento ou dificuldade de aprendizagem. Na cognição, a deficiência intelectual ou lentidão durante as atividades. E outros, que são convulsão, hiperatividade, odor corporal, odor da urina ou perda da coloração da pele e cabelo. Aqui a gente tem algumas fotos dos sintomas, que também erupções cutâneas, microcefalia, e aqui a gente consegue ver algumas manchas no cabelo, a pele também. Então, esses são alguns sintomas. A quantidade de fenilalanina que o paciente pode ingerir vai de cada um, porque a tolerância é diferente em cada caso. As dosagens frequentes e a consulta periódica permite o controle e o ajuste da dieta. E ela deve ser seguida à risca, porque a fenilcetonúria é uma doença muito perigosa e ela está relacionada com a quantidade de proteína da refeição. Os alimentos seguem essa classificação como sendo considerados proibidos: carnes de boi, porco, carneiro, aves, peixe, linguiça, presunto, salsicha, salame e qualquer produto que os contenha, como salgados,
leites e derivados, queijos, iogurtes, coalhada, requeijão, doce de leite e produtos que contenham leite, grãos como feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, soja, amendoim e produtos que o contenham, e outros como ovos, nozes, gelatina, farinha de trigo e de soja, alimentos industrializados com grande quantidade de proteína, produtos dietéticos, adoçantes como aspartame. A Coca-Cola é um bom exemplo de bebida que não deve ser consumida por quem tem fenilcetonúria. A fenilalanina no sangue é mantida na normalidade, utilizando-se como alimento preparações de aminoácidos sintéticos, baixas em fenilalanina, suplementadas como frutas, vegetais e cereais selecionados pelo baixo conteúdo de fenilalanina. A quantidade é ajustada de acordo com a tolerância de cada indivíduo e quanto mais cedo iniciado o tratamento, menor o dano neurológico, devendo ser iniciado nos primeiros dias de vida. No entanto, um tratamento que reduz excessivamente o nível de fenilalanina deve ser evitado, pois pode causar retardo no crescimento e sintomas neurológicos. Por isso, é sempre importante ter um acompanhamento com um nutricionista desde o nascimento até o final da vida. O QI está diretamente relacionado com a fenilcetonúria, caso não seja cuidado, e relacionado com a idade também, como a gente pode ver no gráfico. Decresce bem rápido, caso não seja controlado. E isso acontece por conta da deficiência da fenilalanina hidroxilase, que é a enzima de via clássica que converte fenilalanina em tirosina, mas também pode ser relacionado a dihidropteridinana sintase, que sintetiza dihidrobiopteridina BH12 a partir do GTP, ou ainda pode ser a deficiência da enzima dihidropteridina redutase, que é a quem reduz a dihidropteridina BH2 em tetrahidrobiopteridina BH4, que é o cofator da enzima fenilalanina hidroxilase. De duas enzimas, fenilalanina hidroxilase e a BH4. Em uma situação normal, nós conseguimos sintetizar fenilalanina e tirosina, mas o indivíduo com fenilcetonúria comum tem uma deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que é responsável pela transformação da fenilalanina, um aminoácido essencial, do plasma sanguíneo. Ela catalisa a hidroxilação da fenilalanina à tirosina. A fenilalanina sofre uma reação de hidroxilação pela enzima, que hidroxila a fenilalanina em tirosina no nosso corpo. A tirosina é um aminoácido essencial. A BH4, que é a enzima tetrahidrobiopteridina, mas para sintetizar a tirosina, através da enzima fenilalanina hidroxilase, é necessário um cofator chamado tetrahidrobiopteridina, ou BH4. A BH4 é um fator essencial para ocorrer essa hidroxilação. Quando ela doa os seus hidrogênios para a fenilalanina formar a tirosina, ele forma também o BH2, ou seja, as enzimas envolvidas na formação do BH2 e na redução do BH4 em BH2 são de extrema importância no metabolismo da tirosina. O BH2 vem a partir do GTP e quem catalisa esta reação é a dihidrobiopterina sintase. Dihidrobiopterina sintetase e a redutase. A sintetase sintetiza o BH2, como já foi dito antes. Já a redutase é responsável pela redução do BH4 em BH2. Porém, se o indivíduo tem uma deficiência em uma dessas duas enzimas, ele terá não só apenas a dificuldade em transformar a fenilalanina em tirosina, mas também a redução da síntese de catecolaminas e de serotonina, e a hiperfenilanemia. Contudo, não é sinônimo de fenilcetonúria, pois pode ser provocada também por deficiência da síntese de regeneração BH4 e doenças hepáticas graves, drogas, o excessivo aporte proteico. No indivíduo normal, a fenilalanina se converte em tirosina, e a tirosina participa da síntese da melanina, da catecolaminas, da proteína de teciduais. Já no indivíduo fenilcetonúrio, a fenilalanina não se converte em tirosina. Isso prejudica a síntese da melanina, da proteína tecidual. Da melanina pode até aparecer manchas no cabelo, na pele. E como ela não se converte em tirosina, a fenilalanina se acumula, formando o fenilpiruvato, que é muito tóxico para o corpo, junto com o fenilacetato e o fenillactato. Mas isso que hoje em dia é muito difícil acontecer, por causa do teste do pezinho. Conclusão. A fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo de proteínas. É uma doença hereditária autossômica recessiva. O teste do pezinho em recém-nascidos é muito importante para o diagnóstico e tratamento. Prejudicial ao desenvolvimento psíquico e cognitivo dos indivíduos por ela acometidos, por isso o acompanhamento nutricional é crucial. Fenilcetonúricos devem seguir a dieta restritiva de alimentos que contenham fenilalanina,